No vídeo anterior, nós vimos que o princípio da inércia é a incapacidade do corpo de alterar seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Agora, vamos ver como descrever essa propriedade em linguagem matemática. Para isso, Isaac Newton propôs a construção de 3 novos conceitos. O primeiro, o referencial inicial, consiste em dizer que o movimento e o repouso devem ser analisados em relação a um referencial privilegiado, no caso, a Terra. O segundo, Isaac Newton propôs que a velocidade deveria representar, além da rapidez e do movimento, ela também deveria representar a direção e o sentido. Ele, então, descreve a velocidade como uma grandeza vetorial, representada por um vetor. Na imagem, nós temos um vetor que representaria a velocidade de um móvel. Observe que o comprimento do vetor simbolizaria a rapidez do movimento. A direção e o sentido representaria a orientação do movimento. Mas como um agente externo, uma força resultante atuando no corpo, pode provocar variação nessa velocidade? Para entender isso, veja as animações a seguir. Sem a ação de uma força resultante, o móvel segue em trajetória retilínea uniforme. Note agora, a força resultante atua na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade do móvel. Perceba que a trajetória continua retilínea, porém, o valor da velocidade aumenta ao longo do tempo. No segundo caso, a força resultante continua atuando na mesma direção da velocidade, mas em sentido oposto. Perceba que a trajetória segue retilínea, mas o valor da velocidade reduz ao longo do tempo. No terceiro caso, a força resultante atua em direção perpendicular à velocidade, lateral ao movimento. Note que a rapidez do movimento continua do mesmo jeito, porém a direção e o sentido da velocidade varia continuamente, descrevendo a trajetória circular. Perceba agora que se a força resultante que atua pelo fio deixar de existir, o móvel segue em trajetória retilínea, com velocidade constante. Mas a mesma força resultante, agindo em corpos diferentes, provoca a mesma variação na velocidade? A gente sabe que não. Corpos diferentes sofrem variações de velocidades diferentes porque eles resistem a essa mudança. Por isso, Isaac Newton propôs a propriedade massa inercial, que seria a medida da resistência do corpo à variação da velocidade. Juntando tudo, então, matematicamente, a gente pode descrever o fenômeno da seguinte maneira. A força resultante, agindo sobre um corpo, provoca variação na sua velocidade. Mas essa variação dependerá de 2 fatores: do tempo de ação da força e da resistência do corpo à mudança, que nós chamamos de massa inercial. Essa expressão, então, nós chamamos de segunda lei de Newton.